Enquanto você tá aí se divertindo nos bloquinhos ou descansando no seu carnaval, a gente vai falar de RESP e o que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo a ver! Presta atenção, porque isso pode ser determinante para o não conhecimento do seu RESP. Mas isso não quer dizer que não é para você se divertir, é também, vai se divertir! Vem, vem! Porque as mulata na cor, mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero teu amor. Tens o sabor. Então enquanto você tá descoçando, pulando carnaval, porque eu também tô, já que esse vídeo é gravado, eu não sou besta, nós vamos entender afinal qual é essa confusão da tal da segunda-feira do carnaval. E olha, calma, porque esse assunto parece que não acabou ainda. A confusão é tamanha, teve briga para um lado, teve chamamento de atenção de ministro, teve dificuldade com mudança da lei, nova interpretação da lei velha, nova interpretação da lei nova, aplicação de instituto da lei nova. E olha, a questão tá tão complexa que é preciso a gente fatiar tudo que aconteceu. Tudo que aconteceu. Pra quê? Pra você entender tudo. Afinal de contas, como é que tá valendo agora? Depende. A resposta básica do operador do direito. Por isso, para você entender se o seu RESP é ou não tempestivo, pode ou não comprovar o feriado local depois de interposto, nós temos que contextualizar tudo dentro das hipóteses do que decidiu a Corte Especial. Então vamos entender? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mas eu corro igual ao vento. Tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol. Tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol. Não é isso não. Tudo começou lá no Código de Processo Civil de 1973. Sabe qual é o elemento? Pois é, o que aconteceu? Lá naquele antigo CPC, não tinha essa possibilidade, essa discussão não. Qual era a grande questão? É porque o prazo lá para interposição de qualquer recurso, de qualquer ato processual, era o quê? Corrido. Então não tinha essa de feriado, dia santo, não tinha nada disso não. Então a discussão não havia, você tinha o prazo e acabou. Depois de um tempo, o titio César Peluso, aquele do bigodinho, lá de São Paulo, quando estava no Supremo, foi julgar um agravo regimental no recurso extraordinário 626 mil... Esqueci o nome, o número. O agravo regimental no recurso extraordinário 626.358 e ele falou o seguinte, assim, olha meus amiguinhos aqui do Supremo, nós vamos ter que entender o seguinte, por que a parte não pode comprovar que lá na origem, lá em Rondônia, no Acre, em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, teve feriado local? Por que ele não pode comprovar depois? Ele tem que comprovar só no ato da interposição do RE? E ele diz, olha, princípio da instrumentalidade das formas, da celeridade, da máxima efetividade do processo, e por aí vai, e patati patatá, e por isso, então, ele votou que pode. O Supremo discutiu, porque teve voto do Celso de Mello, né? Então discutiu, e aí ele decidiu que pode. Aquele voto, então, foi acatado pela Corte Especial do STJ, até porque o Supremo decidiu, por isso que eu tô de policial, e aí o STJ passou a cumprir. Esse é o primeiro capítulo com o adendo do que aconteceu nessa história. Passou a ser possível a comprovação do feriado local após a interposição do RE e depois do RESP. Até aí, tudo bem. E o que aconteceu depois? Vou te contar. Até aí estava tudo bom, até aí estava tudo bem, Supremo e STJ estavam falando a mesma língua, mentira, o STJ só cumpriu o que o Supremo estava dizendo, e aí o que acontece? Um tal de titio Fux, já ouviu falar dele? Pois é, o titio Fux
que veio lá do Rio de Janeiro. Aí, mano, Titio Fux veio lá do Rio. O que ele fez? Ele assumiu uma tal de presidência da comissão de juristas. O que essa presidência fez? Do tal do novo Código de Processo Civil aí, tá ligado, mano? O que aconteceu? Eles simplesmente conseguiram passar o tal do novo código, a tal da Lei 13.105, tá ligado? Aí o que acontece? Eles simplesmente colocaram lá um monte de mudança, entre elas o que? O que tá lá no artigo 1003, parágrafo 6º, moro? E aí o que aconteceu? Preste atenção, lá tá dizendo assim: o recurso que não comprovar a tempestividade é um vício grave, ele tem um vício grave e isso não pode fazer com que o recurso seja conhecido. Tá, daí o que aconteceu? Daí que isso levou a Corte Especial do STJ a julgar novamente a questão. Por quê? Porque ela teve que se transformar, igual eu tô aqui transformado de inspetor sei lá o quê, para analisar a seguinte questão. Peraí, o novo código está trazendo uma série de preceitos, uma série de princípios de agilidade, de primazia do mérito e etc e tal, mas está trazendo essa regra. Agora, o que vale a pena? O que eu faço? Vamos julgar. E ficou decidido o seguinte: é, pelo próprio código, um erro grave. Portanto, não pode ser conhecido o recurso, porque tem que ser comprovado no ato da interposição do RESP ou feriado local. Isso ficou decidido pela Corte Especial. Até aí, ok, um novo capítulo, uma nova interpretação, ou melhor, a interpretação da lei nova. Tudo certo? Tudo bem, mas aí surgiu uma questãozinha complicada. Por isso, eu vou ter que trocar de fantasia para te mostrar o novo capítulo. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Aí vem mais um capítulo dessa historinha. O que aconteceu? Presta atenção. O novo código trouxe qual foi o problema, porque começou a gerar uma controvérsia. Ele traz os prazos em dias úteis. Conquista da advocacia, não é? Pois é, mas qual é o problema? O problema é que dias úteis geram a comprovação de dias não úteis quando eles forem provenientes de leis locais. Leis locais, entenda-se, municipais ou estaduais. Ou por suspensão do expediente lá no tribunal, por qualquer motivo que seja. Certo? E daí, Giovanni? E daí que é o seguinte. O que acontece? Feriado de carnaval, todo mundo vai descansar, quase todo mundo, mas segunda-feira de carnaval. É ou não é feriado? Chegou aquela questão. E aí, segunda-feira de carnaval não está previsto na lei federal. Não é um feriado federal. Assim como Corpus Christi também não é um feriado federal, nacional. Então, é preciso o quê? Comprovar. Mas, Giovanni, todo mundo sabe que folga. Pois é, mas esse foi o entendimento da Corte Especial. Não joga tomate em mim, não. Eu só tô te contando a história. Eu sou o contador da história. Por isso que eu tô fantasiado para você saber o que aconteceu. A Corte entendeu que é um feriado local, tem que ser comprovado, já que não é um feriado nacional, então não pode ser conhecido de ofício pelo juiz e por isso é necessária a comprovação. Quando? No ato da interposição do seu recurso. Exatamente por isso. E aí? Aí tava então essa ideia. Peraí, então segunda-feira de carnaval não é um feriado nacional, você tem que comprovar que houve feriado local ou suspensão do expediente, certo? Senão, o seu recurso pode não ser conhecido. E se você deixou para interpor no último dia, isso pode gerar um problema sério. Até aí estava tudo bem? Bem, até aí estava tudo bom? Mais ou menos, né? Mas
começou a circular a informação. Qual foi o problema? Qual foi o problema? Ih, vem comigo. Vou te mostrar qual foi o problema. Fun in London. As a young teenager, no one had more fun than Phelps did, and he's back to that happy swimmer. Olympic berth, and it's Shields trying to hang on to second, and he's going to get it done. Pois é, aí o que aconteceu? Recurso especial número 1.813.684. Corte especial é onde está rolando a bagunça toda. O que passou a acontecer? Passou a ter a definição sobre... Poxa, mas peraí. A gente decidia de um jeito lá desde o início daquela conversa lá do Código de 73. Antes de tudo, a gente tinha um entendimento. Depois mudou o entendimento. Peraí, como é que fica a estabilidade da jurisdição? Né? Era de um jeito, depois muda. Peraí, depois a gente vai não conhecer dos que foram interpostos, mesmo na vigência do atual código, mas com base numa expectativa legítima do entendimento que era utilizado. A gente vai simplesmente passar o rodo geral, passar a régua, não conhecer de todo mundo e tchau, dane-se. Peraí, essa não é uma função nossa, vamos estabilizar isso aqui, vamos buscar melhorar o direito, né? A função do tal suposto Tribunal da Cidadania e etc e tal, foi essa discussão. Corrente para cá, entendimento para lá, teve pelo menos 3 opiniões, 3 correntes que se formaram, até que um tal de Titio Luiz Felipe Salomão deu uma opinião e ele deu um voto dizendo assim, peraí, que tal a gente usar o instituto que tá nesse código aí? A tal da modulação dos efeitos. Vamos modular os efeitos. Então vamos dizer assim que, olha, realmente tem que comprovar o feriado local no momento em que interposto o RESP. E segunda-feira de carnaval é feriado local e tem que ser comprovado. Mas, para evitar uma ruptura da jurisprudência e isso causar um problema jurídico coletivo, é possível comprovar esse feriado local depois da interposição do RESP somente, presta atenção, para os casos dos RESPs em que 1. Não transitaram em julgado e foram interpostos até a data em que o acórdão deste recurso especial número 1.813.684 tiver sido publicado. E quando é que foi isso? Quando é que foi isso? No dia 18 de novembro de 2019. Pois é. Então, se o seu RESP foi interposto até o dia 17 de novembro de 2019, que foi um domingo, não adianta muita coisa, então você poderia comprovar o feriado local depois da interposição do RESP, ou seja, por meio de uma petição, embargo de declaração, agravo interno. Ah, e claro, não tiver sido transitado, se você não tiver deixado para lá a questão e transitou em julgado. Ah, ufa, começou a estabilizar a questão. Certo? Não. Deu um probleminha a mais. Gente, deu um probleminha a mais. Pera aí, eu vou ter que te contar o que o titio Salomão aprontou. Vem, vou te contar. Aí é que foi o problema. Por quê? Porque quando saiu publicada a ementa desse julgado, o titio Salomão, o titio da capa preta, sabe o que ele fez? Saiu dizendo que a tal da modulação dos efeitos valia para todos os feriados locais. Para tudo. Pois é. Sabe o que isso aconteceu? Quase que rolou um fight. Dizem que não. Outros dizem que sim. Vai saber. Mistério. Mas e daí?
E daí? E daí que já era final de 2019. E isso teve que ser resolvido logo. Logo. E eu vou te contar quando que isso resolveu. Leva que eu vou. Sonho meu. Atrás da... Então, sabe o que aconteceu? O último capítulo dessa história é o seguinte. Na primeira sessão da Corte Especial de 2020, a titia Nancy, a titia Nancy levou uma questão de ordem, bonitinho esse negócio, né? Levou uma questão de ordem lá nesse mesmo recurso especial. Esse recurso especial, gente, eu acho que eu fiquei tão engraçado de Paquito. Mas nesse recurso especial, e ela falou o seguinte, olha só, para tudo, por quê? Caindo meus peitos. Por quê? Porque a ementa que o tio Salomão foi lá como redator, ela não está correspondendo ao que a gente decidiu, gente. Foi isso que ela falou. Tanto que se você olhar todo o voto dela, foi 1h30 de discussão. Ela ficou quase o tempo todo dizendo o seguinte, olha, gente, meus peitos. Aí, agora eu entendi porque que a tomara que cai. Aí, ela tá falando assim, ó. O fulano de tal, o titio fulano de tal, o ministro fulano de tal falou o seguinte, aspas. Aí ela lê o que falou. A fulana respondeu o seguinte. O outro fulano falou o seguinte. O Beltrano falou o seguinte. E ela ficou lá quase 1 hora lendo as notas taquigráficas daquela sessão que tinha decidido a modulação dos efeitos. Pois é! E aí que a Corte Especial, na prática, virou pro titio Salomão e falou, olha aqui, ó, você foi um menino mau, pode pegar. Em outras palavras, de forma polida, cheia de juridiquês e de forma política, falou assim, ó, falou mais do que a gente decidiu. Isso aí que tá na ementa não é o que a gente decidiu. A gente decidiu que tem que modular os efeitos para qual feriado? Qual feriado? Segunda-feira de Carnaval. Então, só a segunda-feira de Carnaval que pode modular. As outras, não. Portanto, vamos corrigir isso aqui. Questão de ordem para dizer que o que nós decidimos não é o que saiu lá na ementa que o tio Salomão escreveu. Que o tio Salomão lavrou. Portanto, vamos corrigir isso. Aí, o tio Salomão, claro, falou, peraí. Não pode não, isso aí já transitou em julgado, não pode alterar uma coisa que transitou em julgado. Aí teve discussão, vai daqui, vai dali, maioria de votos. O Salomão, claro, ficou vencido e prevaleceu a questão de ordem da titia Nancy. E disse o seguinte, olha, não foi o que decidimos, soube. Não foi o que decidimos é só segunda-feira de Carnaval. Portanto, a modulação dos efeitos vale, mas não é para todos os feriados, não. É só para segunda-feira de Carnaval. E agora você já sabe. E nessa história toda que vai, que vem, que fica, que foi, afinal de contas, o que é que tá valendo? Vamos fazer um resumo? Porque eu não aguento mais esse negócio doido para tirar. Vamos tirar logo esse negócio, Pedro. Viu aí o que eu não tenho que fazer, me fantasiar para tentar te explicar toda essa história e traduzir o que o STJ faz? Viu? Pois é. Mas espero que tenha ficado um pouco mais claro. Vou fazer um resumo. Afinal de contas, o que está valendo, como é que está hoje? De maneira simplificada, a decisão que está valendo hoje é a seguinte. Feriado local tem que ser comprovado no ato da interposição do recurso especial nos termos do artigo 1003, parágrafo 6º do CPC de 2015. Se não, já era não conhecido o recurso. Não pode ser comprovado depois. Segunda-feira de Carnaval é um feriado local, seja municipal, seja estadual. Portanto, tem que ser comprovado também no ato da interposição do RESP. Se o seu recurso especial foi interposto até 17 de novembro de 2019, porque essa data, porque a ementa que definiu a modulação dos efeitos foi publicada no dia 18 de novembro de 2019,
Então, e se não tivesse transitado em julgado o seu RESP, aí você pode comprovar posteriormente, se foi o caso, você pode comprovar o feriado local, seja por embargos, por agravo interno, por petição. Fique esperto para a comprovação se você tiver sido intimado, ou por ata, ou por em despacho. Fica atento para não perder esse prazo. Giovanni, e daqui para frente, depois de 18 de novembro? Não! Depois de 18 de novembro, não! Você não vai poder comprovar a segunda-feira de carnaval, não importa de que ano for, após a interposição do recurso especial. Todos os outros feriados locais, você pode comprovar depois? Não! Você tem que comprovar também no ato da interposição do seu recurso especial. E aí, ficou um pouco mais claro? Eu deixei aí também, você viu anotado o número dos recursos que eu mencionei nessa história toda maluca que eu contei. E qualquer coisa você pode consultar, sim, e eu recomendo que faça isso. Então, essa é a nossa dica. Lembre-se, vai curtir o carnaval? 3 dicas importantes para você. Cuidado para não perder o prazo do seu recurso especial. Você tem que comprovar o feriado local. Segunda dica, não use drogas. Terceira, use camisinha. Tchau! Ei, você quer aprender admissibilidade de recurso especial e jurisdição do STJ porque está lá dentro desde fevereiro de 2009 de uma maneira simplificada, divertida até? Pois é, tá esperando o quê? Curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal Advogado Superior. Beijo do tio! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.